Aproveitar para esse retrato, trazer a pesquisa Quest, que foi divulgada hoje cedo, em torno da percepção dos brasileiros de toda a situação que estamos tendo na Venezuela no momento. Destaque de que 58% dos brasileiros disseram ter medo de que algo parecido com a ação dos Estados Unidos na Venezuela possa acontecer aqui no Brasil, enquanto outros 40% registraram que não tem medo de que isso aconteça. Entre os que votaram em Lula, 74% desses ouvidos dizem ter o medo dessa atuação semelhante dos Estados Unidos por aqui. E entre os que votaram em Bolsonaro, o número é de 57%. Dentro dessa análise também temos 46% dos entrevistados dizendo aprovar a ação dos Estados Unidos, frente a 39% que desaprovaram. Sakamoto, começando por esse recorte dos dados aqui, então, da pesquisa Quest divulgada hoje cedinho, eu queria ouvir seus destaques do que a gente pode entender da percepção brasileira do que está acontecendo. A Carla muito bem trazendo aqui o lado do governo, dessa tradução do que se trata a soberania, mas como que a gente pode ler esses dados aqui para começar a conversa? Os dados da Quest são extremamente interessantes e dá para você tirar vários dobramentos a partir daí, né? 46% aprovam a ação militar, 39% desaprovam, é muito próximo os dados, né? Mostra inclusive uma questão de polarização. Né? 50% acham que um outro país pode prender um ditador, 41% acham que não. Né? E aí, é claro, né? É muito próximo os dados um do outro. E aí tem uma segunda questão que se faz em cima disso, que eu até gostaria que a Quest tivesse feito, porque quem é que define, no caso de quem é um ditador? No caso do Maduro, é claro que é um ditador. Isso aí está colocado sobre o mundo inteiro, praticamente, né? Todos os fóruns internacionais, a ONU, o Brasil mesmo não reconhece a reeleição dele. Então, a imagem da Venezuela como governo autocrático é uma coisa que é largamente conhecida. Agora, uma boa parte da... E outros governos? Como é que você vai definir que está um governo, por exemplo, o governo Petro, na Colômbia? Né? Se os Estados Unidos falar que ele é um ditador, isso vale? Né? Quem é que define, quem é que vai ser o juiz nesse sentido? Né? Se ele chegar, por exemplo, e falar, olha, o governo do México, né? Da Colômbia e México, os Estados Unidos ameaçou invadir a Colômbia. Qual que seria a reação do pessoal? Ah, tudo bem, porque ele é um governo autoritário, de acordo com quem? Com o Trump ou não? Né? Então, é uma questão, óbvio, né? Você tem um lugar comum, um senso comum, mas é claro que isso se coloca depois um questionamento. É claro que você vai pegar, destrinchando, estou olhando para cá, que eu estou pegando o bruto da pesquisa Quest, é claro que você vai pegar, tem comportamentos e opiniões diferentes de acordo com a orientação política dos envolvidos, né? Por exemplo, 66% dos lulistas acham que não é aceitável um outro país invadir sob a justificativa de prender alguém, né? E 73% dos bolsonaristas dizem que sim, que é aceitável. Então, você tem uma divergência, uma diferença. Agora, é interessante que tem um dado que também ajuda a explicar, para além do que as pessoas, que tem esse 50%, 41%, de que as pessoas, 50% apoiando uma invasão para prender um líder autoritário de outro país versus 41%, só que esse número só não tá, eu não estava falando, isso não é suficiente para entender aqueles 46, 39, aquela coisa, ou mesmo a crítica, porque tem uma crítica também, existe uma crítica com relação à condenação do governo brasileiro, né? 51% acho que Lula errou ao condenar as ações americanas na Venezuela, né? E 37% acertou. Então, olha que interessante, 51% acharam que o Lula estava errado, 37% acharam que estava certo. Contudo, aqueles que acham que um país pode intervir em outro, dá 50 a 41. Você tem essa diferença? Da onde surgiu, então, uma parte das pessoas que reprovam a posição do Lula? Uma parte é porque acha que os Estados Unidos pode invadir outro país sob a justificativa de que pode tirar um ditador. Agora, isso não fecha com os dados da crítica ao comportamento do Lula, que criticou a ação norte-americana. E para fechar essa ideia, para explicar isso, tem um número que eu acho que talvez é aquilo que a Folha puxou, outros lugares que manchetaram por isso, que 58% dos brasileiros têm medo que os Estados Unidos façam algo parecido com o Brasil.
e 40% não tem medo. E aqui esse número ajuda a entender, né, por que, no final das contas, você tem uma parcela grande de pessoas criticando a posição do Lula. Tem uma parte dos que criticam a posição do Lula porque têm um alinhamento ideológico, porque acham que você pode invadir um outro país. Só que não basta de acordo com os números da Quest, a conta não fecha. A conta só fecha quando entra também um outro grupo de pessoas que pode até discordar, né, disso, mas que tem medo de que os Estados Unidos façam a mesma coisa e querem que o Lula não comente nada e fique quieto, dizendo só o sim, senhor, porque se ficar quieto, talvez os Estados Unidos não olhem para o nosso lado, né? Assim a gente consegue entender isso aqui, ou seja, é uma composição. A crítica em cima do Lula vem do pessoal que acha que pode, que os Estados Unidos pode invadir um outro país para tirar um ditador, e do outro lado, do pessoal que acha que é melhor o Lula ficar quieto, porque daqui a pouco bate na gente também, independentemente de qualquer coisa. Só que aí, né, é uma coisa que deve ser levada em consideração, claro, não tenha dúvida nenhuma, né? Só que é um pouco de desconhecimento, né, de uma parcela da população de como funciona o sistema internacional e de como funciona a cabeça do Trump. O Trump, ele não vai simplesmente deixar de ter interesse em invadir ou mesmo em interferir em outro país porque aquele outro país ficou de boas. Não, ele vai atacar, ele vai atingir se o negócio bater de frente, for ao encontro do seu interesse, né? E por outra, por que todos os países... Por que os países da região, pelo menos os países que se preocupam com a soberania da região, estão preocupados e questionaram? Por que o México, de Cláudia Sheinbaum, Colômbia, Uruguai, uma série de países reclamou e falou não pode? Por que a Europa criticou e falou não pode? Por que o mundo democrático chegou e falou não pode um país simplesmente bombardear um outro país para poder tirar a sua liderança? Você pode apoiar o povo local. Ninguém aqui está passando pano para o Maduro. Maduro é um autocrata, um ditador, né? Um violador de direitos humanos. Agora, por que os Estados Unidos também não invadiu, por exemplo, a Arábia Saudita, que também é um autocrata, um violador de direitos humanos? O príncipe herdeiro matou um jornalista que trabalhava para o Washington Post, mandou matar. Então, isso aí é amplamente conhecido, né? Então, por que aquilo pode, aquilo não? Por que você tem essa discricionariedade? Você permite que um país possa escolher as ditaduras em que ele vai atacar e a que ele não vai atacar, né? Então, por que e isso é uma coisa que precisa ser repudiado pelo sistema internacional? Caso contrário, o que vai acontecer no final das contas? A gente vai acabar vivendo um estado em que você delega a uma nação o direito de ser juiz e carrasco do mundo, né? E isso não pode ser aceito. E a América do Sul, que não é alvo militar dos Estados Unidos nos últimos 200 anos, né, tem que continuar um território livre. Até porque senão acaba acontecendo, tendo consequências, como a gente está visto, como a Carla está trazendo. Outras, tem muita gente que discute já se o Brasil não precisa conseguir refazer a bomba atômica. Tem muita gente nos Estados Unidos que defende, por exemplo, ajudar a Argentina a criar uma bomba atômica para criar uma tensão entre poderes aqui na América do Sul. Olha que loucura. E essas coisas que a gente acaba ouvindo que acontecem em outros lugares do mundo, mas não no Brasil, né? Então, o ponto é o seguinte: o governo ele acerta em repudiar, né, o que aconteceu. A gente não pode ter, o governo brasileiro não pode ter uma posição covarde, porque simplesmente chegar e falar, olha, eu sou contra. Se você é a favor por causa de ideologia, porque você é a favor de um outro país bombardeando a terra onde você vive, o seu território, o seu vizinho, tudo bem, uma questão ideológica, eu discordo frontalmente. Mas se você acha que não pode criticar porque você tem medo que isso aconteça, saiba que não criticar ajuda que isso aconteça. Porque exatamente o Trump opera no medo. Se ele percebe que as pessoas estão com medo, se é fácil, aí é que ele vai em cima mesmo. Ele não trabalha numa racionalidade do tipo, tá tudo dominado. Não, ele vai em cima do medo. Então, neste momento, que as nações livres e democráticas do mundo acabam repudiando. E aí, repito, e para terminar, pode ser difícil para quem usa o tico e o teco separadamente e fale,
Criticar uma ação dos Estados Unidos é elogiar o Maduro. Não, pequeno leprechal, não, pequeno gafanhoto. Dá para você criticar as duas coisas ao mesmo tempo. Criticar o Maduro, eu venho escrevendo sistematicamente textos criticando, tipo, o governo autocrático do Maduro há anos, basta dar um Google, é que as pessoas têm preguiça de ler, quanto mais preguiça de ler texto antigo, né? E, ao mesmo tempo, criticando o comportamento imperialista dos Estados Unidos nesse sentido. Né? Dá para você criticar as duas coisas ao mesmo tempo, da mesma forma que dá para criticar, como a gente estava falando ontem com o professor Leonardo Trevisan, criticar o governo teocrático do Irã, né, violento, né? E, ao mesmo tempo, criticar tentativas de bombardeio dos Estados Unidos, que não vai levar a democracia para o Irã, só vai levar mais morte. E a gente entra na teoria, a tela do Baudrillard, da importância da gente se distanciar um pouco da realidade para ler ela, né, Carla? Para a gente se despedir, eu também queria uma análise sua sobre esses dados, inclusive um ponto que eu achei bem curioso quando a gente fala das opiniões do governo Lula, como são vistas pela população. Na pesquisa a gente vê também que, embora a maioria ache que o Lula errou ao condenar as ações aos Estados Unidos, que o Brasil deveria se manter neutro de certa forma, a postura do presidente do Brasil não chega a afetar a decisão de voto de 71% dos entrevistados. A gente já tem, de certa forma, também aquelas questões mais consolidadas de quem não vai deixar de votar em Lula independentemente do que aconteça e de quem não vai votar de jeito nenhum também, né? Mas queria te ouvir sobre os dados, o que você traz de destaque para a gente. Sim, é curioso, só falar da realidade, né? E o Saka falando da cabeça do Trump, duas coisas que a gente, para se distanciar dessa realidade, a cabeça do Trump, a gente tem que fazer muitos exercícios, porque realmente a gente está vendo num mundo bem complexo, né, Nath? Agora, pensando no Lula e nessa pesquisa, realmente vários recortes interessantes, e nesse caso, de não afetar diretamente a intenção de voto que você destaca, Nath, eu acho que tem um pouco a ver, e eu ouvi isso também esses dias no Planalto, já também repercutindo essa questão dos desdobramentos da situação da Venezuela. Por mais que esse tema, né, ele digamos assim, seja um tema difícil para o presidente Lula, que às vezes se coloca em um posicionamento difícil, um pouco porque o Sakamoto falou, porque as pessoas têm a mentalidade de que se você critica um, você está protegendo o outro e etc, e não necessariamente é mesmo assim. O tema internacional, digamos assim, na eleição, não entra e não configura, ele não figura, né, entre as principais preocupações do eleitor. A gente tem falado aqui, fala sempre, a questão da segurança pública interna, né? O Brasil tem índices de violência altos, a gente tem estados com alta letalidade policial também, enfim, a gente tem os nossos problemas que, infelizmente, não são poucos no dia a dia das pessoas do Brasil, e acaba que essas preocupações na hora da eleição, elas são mais latentes, na hora da escolha do voto, né? Como também a questão da saúde, da educação, enfim, são questões mais pontuais que eu acho que levam esse eleitor a criticar, a condenar ou a não concordar com ações do presidente Lula na sua resposta à ação dos Estados Unidos na Venezuela, mas que isso não se reflete necessariamente em perda de voto direta na mesma proporção. Eu acho que é mais ou menos por aí, Nath, mostrando que, por mais que a sociedade consiga entender que a gente vive um contexto global complexo, né? Até, e as pessoas estão falando dessa questão da nova ordem mundial aí, em que um presidente Trump não só ameaça, como de fato faz, né? E agora não só faz, como fala que está fazendo por conta do petróleo. Enfim, a gente está vivendo momentos muito curiosos. Eu acho um dado curiosíssimo que há pouco tempo atrás algumas pesquisas apontavam que os brasileiros não vislumbravam guerra no Brasil, né? E a gente vê aí um dado grande, que acho que é mais 50%, 56%, né? Acho que você colocou, que acredita que isso poderia acontecer no Brasil, né? Que o Trump poderia invadir, fazer alguma coisa com o Brasil. Então, assim, é uma realidade muito distinta. Talvez, a depender das atitudes do Trump para frente, ontem ele mexeu com vistos, né? Não necessariamente para todos, mas o Brasil foi afetado também de alguma forma. Ele vai tomando decisões que vão tendo consequências que podem ter reflexos internos na eleição, evidentemente, mas nesse momento eu acho que tem essa diferenciação aí entre reprovar
diretamente, né, a atitude e a resposta do presidente Lula, e isso deixar de tirar voto dele, porque daí é uma questão também muito ideologizada, né? Quem já não vota no Lula pensa nesse jeito, enfim, e o contrário também, quem já vota pode até criticar, mas não vai deixar de votar nele por causa disso, né? Enfim, pesquisa é cenário, Nath. A gente vai ver muitas daqui até outubro, e no momento esse cenário que a gente vive aqui e internacional é um cenário que realmente está bastante conturbado. Isso não dá para usar bola de cristal, não, porque tá difícil. Ah, são os recortes que vocês costuram aqui pra gente. Carla, foi bom demais ter você com a gente aqui hoje, viu? Um bom trabalho por aí, boa correria em Brasília, e a gente se encontra de novo na próxima. Um beijo, Nath. Sempre bom estar com vocês. Um beijo, Saca. Um beijo a todos. Tchau, tchau. E a gente segue por aqui nesse tema, Saca, só reforçando um pouco aqui quando falamos dessa reprovação, a posição do presidente Lula que, condenando a ação dos Estados Unidos, chegou a chamar de uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para a comunidade internacional, trazendo então na pesquisa Quest agora se essa resposta foi certa ou errada, 51% dizendo que foi errada, 37% considerando que foi certa, e entre os dados que a gente está analisando aqui também, o medo que a Carla destacou, que impressiona um pouco aqui, de 58% da população dizendo que tem medo que algo parecido com a ação norte-americana na Venezuela possa acontecer aqui no Brasil. Para a gente continuar com essa discussão, convidamos a professora Marcília Gombota para somar na nossa conversa, professora de Relações Internacionais da FAAP, também especializada na questão de opinião pública, que eu agradeço demais a presença com a gente. Professora, queria uma primeira análise sua desses dados e o que a gente pode ler, inclusive, da percepção que o brasileiro tem da relação histórica. Quando a gente vê tanto o nome Lula com Venezuela perto, naturalmente já se traz uma questão negativa no imaginário da população. O que a gente foi tendo de mudança nessa percepção na história e agora com a intervenção dos Estados Unidos por lá? Uma boa tarde já para a senhora. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Leonardo. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que são dados muito interessantes, né, que mostram aí, primeiro, que existe, acho que de cara a gente vê que, primeiro, existe um nível de preocupação em relação a uma ingerência dos Estados Unidos, uma futura operação no Brasil ou em outros lugares, que perpassa, assim, né, transversal a quaisquer ideologia ou corrente política ou preferência partidária. Acho que isso é bem interessante. Segundo, eu acho que reforça a ideia de que a Venezuela é um tema que mobiliza muito a opinião pública, e a gente tem visto isso nos últimos anos no Brasil com muita força, mas não só no Brasil, em toda a América Latina, né? Obviamente nos Estados Unidos ocorre de maneira diferente, mas aqui na América Latina, a Venezuela ela tem mobilizado, especialmente em momentos pré-eleitorais, né? Assim, quando os países estão ali naquele calor pré-eleição, e geralmente muito a oposição, né, que não é geralmente de esquerda, tende a relacionar a esquerda do país à Venezuela, sempre tentando mostrar, veja, se você então votar na esquerda, na centro-esquerda, é isso que pode ocorrer com o nosso país, ou seja, se tornar a Venezuela em frangalhos, que se tornou depois de um governo chavista, né? Um pouco essa narrativa. Eu acho que isso é interessante. Eu estou conduzindo, inclusive, um trabalho, eu e a Carolina Pedroso da Unifesp, sobre como a Venezuela mobiliza a opinião pública no Brasil, né? E aí a gente vai falar um pouco da mídia e também como isso influencia na formulação de política pública e olhando mais para a política externa, né? Um pouco isso. Eu acho que se a gente for olhar esse histórico, né? E aí a gente você mesmo mencionou a questão, essa junção das palavras Venezuela, Lula, etc. Acho que a gente tem aí um histórico interessante, especialmente nesse terceiro mandato do presidente Lula, porque o que a gente vê? A gente vê um início não de um alinhamento ideológico, eu diria, mas de uma ausência de crítica. Então, inclusive, sempre que o presidente Lula mencionava a Venezuela ou tentava, digamos, colocar alguns panos quentes em relação ao recrudescimento do regime, ao estado da democracia, o que a gente via é que choviam críticas, Lula era muito criticado. E esse foi o tom, mais ou menos, eu não vou dizer de defesa, mas de ausência de crítica, novamente, que a gente vai ver até um pouco antes da eleição de 2024. Não sei se vocês se lembram, foi uma eleição muito polêmica,
sobre o qual não vimos os resultados ou os números desagregados até hoje, né? O governo de Maduro dizia que havia vencido, mas não mostrava as atas desagregadas por centro eleitoral, e isso gerou bastante polêmica na comunidade internacional. Acho que todos nós acompanhamos esse imbróglio aí da eleição de 2024. Mas por que eu digo isso? Porque pouco antes da eleição de 2024, o governo brasileiro, então, passa a demonstrar uma certa preocupação, e quando via Itamaraty ele usa essa palavra preocupação, eu acho que fica claro que então o governo brasileiro estava mudando um pouco a posição e passando então a ser um pouco mais crítico em relação ao que estava acontecendo na Venezuela naquele momento. E aí a gente vê um rompimento, digamos, mais retórico por parte do governo Maduro em relação ao governo Lula, e isso vai ter diversos reflexos, né, na relação. Não, a gente não pode falar num rompimento, como já houve no passado, no período do governo Bolsonaro. Venezuela e Brasil tinham os canais diplomáticos totalmente bloqueados. Não é o caso hoje, mas, assim, digamos que o engajamento diminuiu bastante. Isso vai ter reflexos lá na frente, quando a Venezuela tenta fazer parte ali do BRICS, e aí o Brasil é um dos países que veta a entrada da Venezuela, assim, como uma forma, digamos, de retaliação, digamos, né? Tudo é muito sutil na diplomacia e os assuntos nem sempre estão relacionados, mas as consequências são diversas.